Olá, tudo bem? Meu nome é Caio Modesto e você está no canal Pregando as Escrituras. Você é muito bem-vindo. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a composição da música Bob, do cantor Ka-Mai Tachi. Vamos analisar essa letra com uma perspectiva em relação à nossa sociedade. O que isso pode afetar entre as crianças e os adolescentes? Qual que é o perigo dessa composição? Ao analisar essa composição, nós vemos pontos específicos onde mostra uma família destruída. O pai está em adultério, a mãe sofre depressão e a criança provavelmente sofre de síndrome do pânico, aonde ela coloca ênfase em um amigo imaginário satânico. A composição é bem clara ao mostrar uma família destruída e aniquilada por causa das garras de Satanás. Depois dessa prévia, agora vamos falar um pouco sobre a letra. Acompanhe comigo. Começa assim: ele não quer sair de mim. Já achou sua morada aqui. Ele quer que você vá embora. Bate a porta do meu quarto e nunca mais tente essa porta abrir. Ele não quer sair de mim. Já achou sua morada aqui. Ele faz da vida para os meus brinquedos, que ficam com olhos vermelhos, tipo o senhor caranguejo e o guaxinim. Mamãe, tenho que apresentar o Bob. Ele vem cuidar de mim enquanto tu dorme. Diz que teu tic-tac tem um efeito extra forte, que tu só levanta no amanhã por pura sorte. Papai, tenho que te apresentar o Bob. Ele vem cuidar de mim enquanto tu dorme. Diz que tenho outras mamães que tu esconde até da morte. E o teu nariz fica branquinho usando algo que não pode. Não pode não. Meu amigo Bob diz que é um menininho corrompido. E toda vez que se acende a luz do quarto, fica espantado, por isso todo esse caco de vidro. Bob diz que é filho de um anjinho que foi caído, e toda vez que se acende a luz do quarto, fica espantado. Por isso ele inverte o crucifixo. Ele não quer sair de mim. Já achou sua morada aqui. Ele pega a espingarda do papai que ele guarda no armário, mira para a porta do quarto e diz: ninguém vai entrar aqui. Ele não quer sair de mim. Já achou sua morada aqui. Ele rabisca meu braço com desenhos estranhos, queima a Bíblia e outros santos, e diz que nenhum querubim encostará em mim. Mamãe, tenho que te apresentar o Bob. Ele vem cuidar de mim enquanto tu dorme. Diz que tu é uma... Aqui eu não vou falar, tá, irmãos? De uma snob. E que o próprio Asmodeus te espera com 1000 chicotes. Papai, tenho que te apresentar o Bob. Ele vem cuidar de mim enquanto tu dorme. Diz que tu vai para o inferno e de lá você não foge. Meus irmãos eram fetos que tu ordenou que aborte. Não pode não. Vamos analisar a primeira parte dessa composição que diz assim: ele não quer sair de mim. Aí está bem claro que está falando sobre Satanás. É claro que você pode dizer assim, mas você está dizendo algo muito sensacionalista. Irmãos, a música tem um poder tão grande de doutrinar as pessoas que vocês não imaginam. Uma música pode mudar a vida de uma pessoa por meio de sua letra. Tome muito cuidado com as composições que os seus filhos estão ouvindo. Em outra parte diz o seguinte: bate a porta do meu quarto e nunca mais tente essa porta abrir. Aqui nós vemos a questão que a criança provavelmente deve sofrer com síndrome do pânico. Depois vai dizer o seguinte: ele não quer sair de mim, já achou sua morada aqui. Ele faz da vida para os meus brinquedos. Aí nós vemos a questão de possessão demoníaca, aonde o diabo se infiltra em objetos para usá-los como ferramenta de maldade contra as pessoas. Apesar que, segundo a Bíblia, só existe possessões demoníacas em pessoas. Eu não creio que o demônio tem poder para entrar em objetos e fazer coisas. Provavelmente isso é história que nós ouvimos e nós repassamos. Mas segundo a Bíblia não há relatos aonde a possessão demoníaca em objetos. O que fica bem claro na Bíblia é que pessoas são possessas por demônios. Mas não existe nada na Bíblia que relate sobre objetos que são possuídos pelo demônio. Então nós temos que viver aquilo que a Bíblia nos ensina. Devemos levar como regra de vida a palavra de Deus. Se lá não há relatos sobre tais coisas, então vamos deixar a Bíblia falar. Deixa a Bíblia falar, irmãos. Em outra parte diz o seguinte: ele vem cuidar de mim enquanto tu dorme.
diz que teu tic-tac tem um efeito extra forte. Aqui nós já vemos a depressão, que é fruto do diabo, que afeta as pessoas. E a mãe está sofrendo de depressão. Eu quero trazer para vocês alguns dados referentes à depressão, que diz o seguinte: de acordo com dados da OMS, a quantidade de casos de depressão cresceu 18% em 10 anos. Até 2020, esta doença será a mais incapacitante do planeta, na previsão da Organização Mundial da Saúde. Quase 6% da população, um total de 11,5 milhões de pessoas, sofrem com a doença. Segundo os dados da OMS, os mais comuns são os transtornos de ansiedade generalizada e síndrome do pânico. Lembra da criança? Síndrome do pânico? Então, provavelmente, o síndrome do pânico é fruto da depressão que veio da mãe. Então, aqui nós vemos que está encaixando as coisas pouco a pouco. Eu não quero ser sensacionalista, mas ao ver a composição, retrata muito bem que a criança sofre de síndrome do pânico, a mãe tem depressão e o pai é usuário de drogas e comete adultério. Isso é um grande perigo quando uma família está destruída, quando as crianças ou os adolescentes não têm mais o que fazer e não têm sentido em sua vida, eles querem automaticamente acabar com as suas próprias vidas. Fazendo o quê? Cometendo o suicídio. A única saída para este grande perigo é a palavra de Deus. É Deus que nos mostra o caminho que devemos seguir. Em outra parte diz o seguinte: que tu só levanta no amanhã por pura sorte. Devemos colocar em nossa mente que tudo que nós fazemos depende da soberania e da vontade de Deus. Se nós acordamos é porque foi a vontade de Deus, não foi por sorte, foi porque Deus permitiu. Vamos ler o que diz lá em Salmos, número 3, versículo 5, que diz o seguinte: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. É isso que o diabo coloca em nossa mente, que tudo que acontece é por acaso ou por pura sorte, mas na verdade tudo acontece porque Deus permitiu. Vamos adiante e tem outra parte que diz o seguinte: diz que eu tenho outras mamães que tu esconde até da morte. Aqui fica bem claro que o pai está cometendo adultério e se relaciona com prostitutas ou outras pessoas. Nós temos um dogma em nossa sociedade que quando o marido não está satisfeito com sua esposa, ele prefere ir para casa de prostituição. E isso é antibíblico e isso é contra as escrituras. Aqui fica bem claro que quando uma família está destruída, o pai ou a mãe toma atitudes totalmente fora daquilo que a Bíblia nos ensina. E no caso desse pai foi a prostituição. Então, nós vemos aqui uma letra totalmente ao contrário daquilo que é uma família, o que constitui uma família, que é o amor, a misericórdia e a fidelidade. Em outra parte diz o seguinte: e o teu nariz fica branquinho, usando algo que não pode. Aqui está bem claro que o pai é usuário de drogas. E nós sabemos muito bem o que acaba com as famílias nos dias de hoje são as drogas. Vamos para outra parte, que diz o seguinte: meu amigo Bob diz que é um menininho corrompido. E toda vez que se acende a luz do quarto, fica espantado. Por isso todo esse caco de vidro. A Bíblia nos diz lá em Mateus capítulo 4, versículo 16, o seguinte: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. A Bíblia nos alerta que a luz é Cristo. A luz é algo divino, algo bom. E as trevas não. As trevas é algo mau e que procede do maligno. E você sabe muito bem quem que é o maligno: Satanás. Aqui há uma comparação referente às trevas e à luz. Em outra parte diz o seguinte: Bob diz que é filho de um anjinho que foi caído. Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Filho do anjinho caído. O anjinho caído aqui que se refere é Lúcifer, diabo, Satanás. E a composição diz mais: ele pega a espingarda do papai que ele guarda no armário. Aqui está bem claro que Satanás quer acabar com as famílias de qualquer forma, seja por meio da violência, seja por meio da depressão, seja por meio do suicídio. Qualquer forma dele acabar com uma família ele irá fazer. Então está bem claro que ele não quer o bem para a família, ele quer apenas o mal, porque o que pode vir de bom de Satanás?
E a composição diz mais: mamãe, tenho que te apresentar o Bob. Ele vem cuidar de mim enquanto tu dorme. Diz que tu é de uma snob e que o próprio Asmodeus te esperará com 1000 chicotes. E a pergunta é: quem é Asmodeus? Asmodeus é um demônio, segundo a lenda. De acordo com uma cabala, uma sucubo acasalou com o rei Davi. Isso mesmo, segundo a lenda, o rei Davi. E pariu Asmodeus, que na época seria o rei dos demônios. Ou seja, está comparando o homem que foi segundo o coração de Deus como fruto de um demônio. Então, irmãos, olha só o perigo dessa composição. É por isso que nós estamos analisando segundo a perspectiva bíblica. E na última parte diz assim que meus irmãos eram fetos, que tu ordenou que aborte. Então, ao analisar toda a letra, nós vemos pequenos pontos: aborto, drogas, adultério, síndrome do pânico e depressão. E o final de tudo isso nós sabemos muito bem, é o suicídio. Quando a pessoa não tem mais o que fazer na vida e não encontra sentido naquilo que ela faz ou porque ela está viva, ela comete o suicídio. A música é uma ferramenta muito boa, mas também pode ser usado para outros fins. Quando nós às vezes não entendemos algo, a música cantada às vezes nos deixa algo mais claro. Então, quando nós cantamos algo, estamos doutrinando as pessoas a ouvir aquilo e praticar aquilo. Então devemos ter muito cuidado. A música serve como inspiração do autor. O autor só passa aquilo que é bom. Mas será que essa composição é algo bom para a sociedade? Para as crianças e adolescentes? A música influencia uma sociedade de uma maneira que vocês não imaginam. Você que é mãe, você que é pai, tome muito cuidado com aquilo que os seus filhos estão ouvindo. Verifique se a música não incita algo ao contrário às escrituras. E estejam atentos, não fiquem cegos espiritualmente. Lá em Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: o Deus deste século cegou o entendimento. Analise tudo o que entra dentro da sua casa, principalmente músicas. E eu estava analisando alguns comentários desse compositor e ele diz que a música não é para criança, tem até a classificação de idade no título, que é para 16 anos. Mas a questão é o seguinte: o YouTube é uma plataforma gratuita, qualquer pessoa tem acesso. O correto seria o quê? Que esse compositor colocasse, quando ele fosse publicar o vídeo, a classificação de idade lá na edição de vídeo dele. Com isso, as crianças não poderiam entrar no YouTube se não soubesse o login e a senha. Assim seria um pouco mais difícil deles acessar. Então não adianta você colocar um título e colocar mais 16 se você não ativou a restrição de idade no YouTube. Então esse foi um grande erro do compositor, ao não colocar restrição de idade no vídeo ao publicar. Mas independentemente, nós sabemos muito bem que as crianças de hoje em dia sabem de tudo. Eles dariam um jeito de ver esse vídeo e ouvir essa música. Então, senhores pais, fiquem atentos a tudo que seu filho ouve e assiste no YouTube. E para finalizar, lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, diz o seguinte: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então é a ordenança de Deus. Direcione o seu filho no caminho correto que ele deve seguir. Muito obrigado por assistir esse vídeo e se você gostou, compartilhe esse vídeo para que outros pais entendam o perigo dessa canção. E se você gostou, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like para fortalecer nosso projeto aqui no YouTube. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.